Em 1º de agosto de 2025, o Brasil entrou para um novo capítulo da sua história política e financeira. Pela primeira vez, um integrante da mais alta corte foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky, uma legislação poderosa criada para punir de forma global indivíduos envolvidos em corrupção e violações de direitos humanos. Eu sou o pastor Moisés Campos, com ênfase em estudos hebraicos pela Moriah College and Israel Institute, psicanalista com mais de 30 anos nos Estados Unidos. Trago hoje um alerta que vai além da teologia. É um chamado de lucidez diante de um cenário geopolítico e econômico que pode afetar diretamente o seu futuro. A resposta institucional do Brasil foi rápida e desafiadora. Diversas lideranças se posicionaram dizendo que não reconheceriam as sanções e que continuariam cumprindo normalmente suas atribuições. A blindagem política e institucional foi completa. Mas o que quase ninguém está dizendo é o custo financeiro que pode ser cobrado por esse desafio. E se o Brasil decidir confrontar diretamente o sistema financeiro internacional? Vamos imaginar por um instante um cenário extremo, mas um cenário realista. O governo federal orienta os bancos brasileiros a desobedecerem à Lei Magnitsky. O Banco Central suspende qualquer tipo de cooperação internacional. O país então agora declara publicamente que não reconhece a validade da lei em seu território e que os bancos brasileiros não cumprirão nenhuma de suas exigências. Isso é muito sério porque esse movimento não acionaria apenas uma nota de repúdio americana. Ela ativaria quase automaticamente um protocolo silencioso e devastador que já foi utilizado contra outros países. O protocolo de destruição total, uma sequência de medidas progressivas, automáticas, letais. A primeira camada atinge o setor bancário. Ao desobedecer à legislação sancionatária, os bancos brasileiros seriam então inseridos em listas negras internacionais, como a SDN List ou SDN List, mantida pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Não seria necessário atingir todos, basta sancionar 2 ou 3 bancos estratégicos para que o pânico se espalhasse. E em 48 horas, bancos como Itaú, Bradesco, Santander, entre outros, estariam completamente isolados do sistema financeiro global, o que seria uma catástrofe para o Brasil. Nada de pagamentos em dólar, crédito externo ou operações de comércio internacional. A regra da contaminação garante que qualquer banco que continuar se relacionando com os sancionados também entre no radar da procura. Em menos de 2 dias, o sistema bancário brasileiro entraria em coma. A segunda onda é tecnológica e ainda mais destrutiva. Amazon Web Service, AWS, Microsoft, Oracle, Cisco, Google e Apple. Essas 6 empresas sustentam a base digital de quase todo o sistema financeiro do Brasil. Basta que uma revisão de compliance seja anunciada e o castelo começa a ruir. A AWS dá 30 dias para que os bancos migrarem seus servidores. A Microsoft cancela licenças e a Oracle bloqueia atualizações de segurança. A Cisco encerra o seu suporte. A Apple remove aplicativos bancários da Apple Store. A Google bloquearia os APIs de pagamentos. O Pix para. O cartão trava. A Internet Banking desaparece. É como se a energia do sistema financeiro nacional fosse desligada por inteiro, por completo. Enquanto isso, uma terceira arma ainda entra em cena, que seria o sequestro das reservas internacionais brasileiras. O país tem hoje cerca de 370 bilhões em reservas, mas 280 bilhões estão sob custódia de bancos institucionais nos Estados Unidos e também na Europa.
Quando um país é acusado de proteger indivíduos sancionados, o Tesouro Americano pode abrir uma investigação de compliance e congelar essas reservas, sem julgamento, sem aviso, sem previsão de liberação. É como se o Brasil acordasse e descobrisse que 75% do seu cofre se tornou inutilizável. Sem acesso ao dinheiro, o país perde a capacidade de defender o real e a moeda despenca. Se a resistência continuar, o golpe mais duro vem com a exclusão do Brasil do sistema SWIFT, a rede que conecta os bancos do mundo. Embora seja belga, o SWIFT ele está sob forte influência dos Estados Unidos. Primeiro, o sistema emite um alerta e isso já assusta os bancos parceiros e reduz drasticamente transações. Depois vem o isolamento seletivo. As operações internacionais demoram dias, os custos disparam e, por fim, se o país seguir desafiando, é expulso do sistema. O resultado? O Brasil não consegue mais pagar importações sem receber pelas exportações. O comércio internacional paralisa completamente. E se isso ainda não bastasse, existe uma estratégia ainda mais cruel: transformar as commodities brasileiras em produtos tóxicos. O Brasil exporta hoje mais de 280 bilhões de dólares por ano, entre soja, milho, café, minério, ferro, petróleo. São 65% da nossa balança comercial. Mas basta que os Estados Unidos sancione duas grandes trading, como a Cargill ou a ADM, por comprarem do Brasil, que todas as outras deixam de comprar por medo. O país vira um pária comercial. Ninguém quer tocar nos nossos produtos. A quinta e última arma é quase invisível, mas paralisante: a pressão sobre as seguradoras internacionais. 95% das empresas de seguro de cargas, navios e aeronaves são americanas ou europeias. Sem elas, não há exportação. Nenhum navio carrega a nossa soja, nenhum avião leva o nosso café. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. E quando um país não pode ser segurado, ele é excluído do fluxo global. E aqui está o aspecto mais perturbador: nenhuma dessas medidas exige uma nova votação, nem mesmo um decreto. Todas fazem parte de um sistema que funciona automaticamente, como engrenagens que giram sozinhas. E o que torna tudo ainda mais sério é que os Estados Unidos já desenvolveram tecnologia para detectar qualquer tentativa de burlar essas sanções em tempo real. Ou seja, não há como escapar. Nada fica escondido. Este não é apenas um alerta técnico, mas também, novamente, eu quero deixar um alerta espiritual, um chamado para despertar a nação, um chamado para nos despertarmos como nação brasileira, como pátria amada Brasil. O Brasil está brincando com forças que não têm misericórdia. Estamos diante de uma engrenagem global de destruição econômica e a qualquer momento ela pode ser acionada devido às restrições e à ousadia do Brasil. A crise que hoje parece diplomática ou simbólica pode afetar diretamente o pão na sua mesa, o saldo da sua conta, o emprego da sua família. Então a pergunta que paira no ar é: vale a pena? Vale a pena arriscar o colapso financeiro de 220 milhões de pessoas de um país para proteger decisões institucionais que poderiam ter sido tratadas com sabedoria, com humildade, com diálogo e com prudência? Se você ficou comigo até aqui, é porque entendeu a gravidade desse momento. Por isso, deixe nos comentários a palavra alerta. E por isso eu quero contar mais uma vez com a sua participação, com a sua ajuda, com aquela participação tão incomum que nós temos todas as vezes que estamos aqui. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com o maior número de amigos, economistas e irmãos na fé, porque talvez
essa seja a última chance de evitar a tempestade perfeita. Fique com Deus, tchau, shalom, sheikh elechayom tov, nitrae shavu haba, lehitraot, shelokim variotá, shalom uverahá.